elas têm potencial, na realidade, quando ela é usada em demasia, porque as redes sociais elas podem ser benéficas. A gente está falando do lado negativo. Quando os jovens começam a se comparar, começam a viver uma vida pautada no que o seu influencer, no que aquela pessoa que ela admira vive, e que é muito distante da sua realidade, e aí dá uma sensação de que ele é um fracasso. Que aquela pessoa, geralmente, da mesma idade, ou um pouco mais novo ou mais velho, já tem tudo, e ele luta, está estudando ainda, não tem nada, e isso começa a desenvolver. A comparação gera a ansiedade. E pode ir além. O que é muito comum no meu consultório são pessoas ansiosas devido a comparações em redes sociais. Mas tem uma pequena parcela que desenvolve depressão, porque começam a ir, além da ansiedade, a ficarem introspectivos, a não quererem mais ter contato com outras pessoas, porque envolve a questão da aparência também. Não tem a aparência que julga necessário para aparecer. Uma outra questão nas redes sociais que até o Facebook tirou em 2019, é curtida, porque isso está mexendo muito com os jovens, principalmente com relação à autoestima. As pessoas estão vivendo as suas vidas de acordo com o número de curtidas que recebiam. Então, assim, se eu acabei de postar uma foto agora, eu achei a foto incrível, mas eu não recebi o número de curtidas que eu imaginava. Aquilo já começa a mexer com o psicológico, com o emocional. E aí, o que acontece? Pegando um gancho com uma outra situação, um número de cirurgias plásticas, elas deram um salto absurdo nessa era de internet de 5 anos para cá. Porque aí você começa a achar que seu corpo não é o perfeito, igual o corpo de fulano, seu nariz, e aí você começa a se perder tentando se achar numa outra pessoa, que no fundo você continua perdido, porque você não é aquela pessoa. Então, assim, hoje as duas maiores patologias que as redes sociais trazem é a ansiedade, em primeiro lugar, e a depressão. É geralmente pautado em comparação, mas eu vou pensar num outro exemplo. Stalker. Eu terminei o relacionamento e aí eu começo a perseguir, a ir atrás, a tentar saber o que está acontecendo na vida daquela pessoa que ou eu terminei, ela terminou bife, o relacionamento não deu certo. E isso me gera gatilho de ansiedade. Isso pode gerar gatilho de ansiedade. Entende? A questão que você me perguntou das curtidas, ela está diretamente ligada à comparação. A pessoa se sente inseguro, porque postou uma foto, não teve o número de curtidas desejadas, aí vai olhar do coleguinha, e aí descobre que o coleguinha tem o número de curtidas muito acima. Então, no fundo, o gatilho maior das redes sociais hoje é você se comparar com o outro. É você viver uma constante comparação de tudo. E aí, assim, o Instagram, especificamente, é uma rede de coisas bonitas. Ela é programada para fotos, para tudo bonito. E o que acontece? Muitas pessoas sabem que a foto foi manipulada, sabe que o ângulo foi aquele depois de 1000 fotos, mas ainda assim não conseguem desvincular na sua cabeça a questão do é manipulado e é real. Num dado momento mistura tudo e vira uma realidade, mas quando eu vou conversar, não, eu sei que não é real, mas vive uma realidade, vira realidade para mim. Então, assim, essa questão da comparação, e aí leva um outro problema, que é o FOMO, que a pessoa começa a consumir tanto a vida alheia, viagens, geralmente são Instagrams assim, prósperos, Instagrams de pessoas que viajam, roupa de marca, luxo, e aquela pessoa que não está naquele momento de vida começa a achar que está perdendo muito tempo, está tudo passando e ela não está fazendo nada. A vida está passando, olha que fulano tem e eu estou aqui parado. E aí gera uma grande ansiedade. Aí nisso a pessoa começa a fazer vários planos. Eu vou viajar com os amigos, eu vou sair, eu vou fazer, eu vou acontecer. Enquanto não se concretiza, a ansiedade vai aumentando. E nem sempre vai se concretizar da maneira que a pessoa idealizou. E aí gera uma outra frustração que quando não acontece da maneira que foi pensada, vem uma frustração, um embotamento que pode levar à depressão. E aí eu não quero mais ver ninguém, eu quero ficar no meu quarto, porque eu sou um fracasso, porque eu não consigo, nem o que eu planejei deu certo. Então, assim, não quer mais interação social, não quer mais contato social.
Então, assim, as curtidas, elas podem ser um gatilho para levar a diversas outras coisas. Equilíbrio. A palavra é equilíbrio. Você saber equilibrar a sua vida online, saber que você tem uma vida offline. Você sair com seus amigos, você tem um momento... Essa palavra é meio clichê, mas foi a que veio. Detox, sabe? Tirar um tempo das redes mesmo, aproveitar a vida offline, sem se preocupar que naquele momento eu preciso tirar foto tal para postar. Viver a vida com os amigos, com a família, sozinho, se for o caso, mas viver. O que falta, o que leva à grande patologia é o desequilíbrio. Quando você consegue colocar as redes sociais inseridas no seu cotidiano, mas não perdendo tempo demais nas redes sociais, porque, assim, uma outra coisa que me veio agora é que as pessoas perdem muito tempo nas redes sociais. Eu falo dos estudantes, por exemplo. Tem uma prova, e aí sabe que tem que estudar para a prova. E aí vai entrar na rede social, Instagram, Twitter, só 5 minutos. Quando vê, passou quase o dia inteiro. E aí gera uma grande ansiedade, gera um gatilho, porque aí agora eu tenho a prova e fica desesperado. Tem gente que tem sintomas físicos de ansiedade por conta disso. Mas por quê? O desequilíbrio levou a essa situação. Então, ter uma vida equilibrada, atividade física é muito importante. O Setembro Amarelo, ele é muito importante porque ele coloca luz na questão do suicídio. Então, assim, é o momento que mais se fala em suicídio, mas o Setembro Amarelo ele passa e ele cai no esquecimento muito rápido. Então, assim, a gente sempre tem que fazer uma psicoeducação continuamente sobre a questão do que o cancelamento pode levar ao suicídio nas redes sociais. Pessoas que não têm uma maturidade emocional postam alguma coisa, muitas vezes sobre outras intenções, e não conseguem lidar com o que vai vir a partir daí. E aí muita gente se suicida. E o Setembro Amarelo é um mês de conscientização. Porém, existe um perigo no Setembro Amarelo para quem é leigo, que se disponibiliza a conversar com pessoas no direct, que se disponibiliza a conversar. Não, você não pode fazer isso, porque você não foi treinado para isso, você não tem a escuta, você não tem a fala. Porque o que pode acontecer? Você dá o ouvido para alguém, o seu direct começa a conversar, e as pessoas se suicidam. E aí você começa a se sentir culpado, porque você não foi capaz de salvar uma vida. Então, assim, eu acho muito válido deixar isso bem claro, essa questão do não converse com pessoas no direct, não coloque seu WhatsApp disponível, porque isso é um caminho muito perigoso. Ninguém salva a vida de ninguém, mas nós, profissionais da área de saúde, nós psicólogos, a gente sabe conduzir esse assunto, a gente sabe conduzir essa pessoa. Pessoas que não têm essa informação não sabem. E muito pelo contrário, a partir de um evento mal sucedido, pode até mesmo tentar o suicídio, porque não conseguiu salvar a vida de alguém. Se não tem o emocional construído, pode tentar o suicídio, pode gerar ansiedade, pode criar crise de síndrome do pânico, pode ficar depressivo. Podem surgir várias patologias justamente pelo ato de bondade de querer ceder o direct, o WhatsApp para conversar com pessoas em situações vulneráveis. Não façam isso. Então, as redes sociais elas podem, né, ter um gatilho para a depressão a partir do momento que a pessoa entende que é um fracasso, porque tudo é muito legal. E aí ela olha para a realidade dela e vê que está muito longe daquilo que ela está vendo. Sabe, uma coisa sou eu imaginar, outra coisa está vendo. A pessoa está vendo na tela um mundo perfeito. E o dela não é perfeito. E às vezes ela faz uma projeção e nem sabe se vai ser perfeito ou quando vai ser perfeito. Porque hoje a gente vive um fenômeno de correria. Ninguém tem tempo para nada e quer que tudo seja para ontem. Não existe tempo da maturação. Eu plantei, a árvore vai crescer e vai dar fruto. Não, eu plantei, a árvore tem que dar fruto. As pessoas não têm tempo de esperar amadurecer e se amadurecer. Então, assim, isso que eu estou conversando com vocês é tudo pautado em comparações. As comparações podem levar
a patologias. Então, assim, quando a pessoa se acha fracasso, porque a vida não é tipo, como ela está vendo, a vida dela não é como ela está vendo na tela, ela começa a embotar, como eu já falei em um outro momento, e a depressão, ela vem também, tem uma outra questão, né? Se a pessoa já tem uma predisposição genética, isso é muito mais fácil, muito mais rápido de acontecer. E entra uma outra questão também, que existem muitos jovens deprimidos dentro de casa e que a família não sabe, porque passa muito tempo dentro do quarto e é normalizado passar muito tempo dentro do quarto. E as pessoas não se percebem mais nesse lugar. Então, assim, e tem muitos jovens que têm vergonha de pedir ajuda, vergonha de falar. Mas, pensando numa outra coisa aqui, as redes sociais hoje, beneficamente falando, existem pessoas colocando em xeque seu corpo real, a sua vida real, desconstruindo a fantasia do ideal. Isso começou, acho que do ano passado, ano retrasado para cá, e tem dado um efeito muito positivo na vida de pessoas que se pautam na vida de outras pessoas. Isso, por si só, já é algo extremamente negativo, né? Você pautar a sua vida sobre o olhar do outro, sobre o direcionamento do outro. Mas quando essas pessoas, esses influenciadores, trazem um olhar mais humanizado e real, minimizam essa questão de gatilhos para a saúde mental. Então, fazendo terapia, porque quando você faz terapia, você começa a entrar no processo de autoconhecimento. Você começa a se revisitar, se olhar, se conhecer, e fica muito menos vulnerável a sofrer o impacto tão violento do cancelamento. Porém, terapia hoje ainda é um artigo de luxo para muitas pessoas. Então, falando da grande maioria que ainda não faz, é difícil conseguir prever e falar algo mais assertivo que não cause um impacto na sua vida, porque as pessoas estão muito vulneráveis. Então, assim, o cancelamento, ele é extremamente perigoso e nocivo. A partir do momento que você diminui o uso das telas, que você tem uma vida mais real, essa possibilidade de cancelamento de afetar diminui, porque você está menos tempo exposto a esse lugar. Mas a grande maioria das pessoas, e até falo pessoas mais velhas também, tem dificuldade, o ser humano tem dificuldade com críticas. O ser humano tem dificuldade com apontamento. Então, assim, quando você é cancelado, ainda mais nesse mundo virtual, você perde, muitas pessoas perdem a base, sabe? Se veem perdidos e perdem a noção de do seu autoconhecimento, de quem ela é. Parece que ela é aquilo que o outro está falando que ela é. E aí vira uma verdade. O cancelamento é algo tão nocivo que a pessoa se perde dela mesma. Ela não sabe, ela não consegue saber que ela não é aquilo que estão falando. Porque é tanta gente falando a mesma coisa que vira uma verdade. Até um exemplo que eu vi o ano passado, com relação a essa questão do cancelamento, que eu particularmente fiquei muito tocada. Foi uma menina que estava fazendo um story, ela estava alterada, nitidamente alterada. E aí depois ela fez uma live, e as pessoas na live falando para ela se suicidar, que a vida dela não valia de nada, porque ela estava fazendo aquilo. E assim, a menina claramente alterada. E aí eu percebi como o ser humano ele é cruel, ele está cruel, sabe? A rede social é cruel. Essa tela que esconde a gente de fato, ela pode ser muito cruel. E muitas pessoas se beneficiam disso. Coisas que no dia a dia ela não teria coragem de falar para você olhando no seu rosto. Mas atrás da tela, ela vai e fala tudo que ela pensa, até o que ela não pensa, no sentido de que no dia a dia ela não faria, não pensaria assim, mas aí para massacrar ela faz. Então, assim, para mim, a maneira de diminuir a nocividade do cancelamento é você diminuindo a questão de quantidade de uso da tela, é você cuidando da sua saúde mental, é você fazendo terapia, é você buscando redes de apoios reais, conversando com seus amigos, tendo contato com pessoas que você já convive, estreitando laços. Fica um pouco mais fácil de lidar com o que pode vir
das redes sociais.